Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós vamos estar lendo, queridos, a partir do versículo 16. Aleluia. Atos, capítulo 16, a partir do versículo 16, queridos, está escrito assim: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso era feito por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas e os levaram à praça em presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeu, perturbam a nossa cidade e nos expõem costume que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E, havendo dado muitos açoites, lançado na prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou do cárcere interior e lhes assegurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Amém? Amém. Aleluia. Queridos, pode sentar nessa mesma presença, nessa mesma unção. Nós cremos que a glória do Senhor está nesse lugar. Amém? Amado, nós queremos ministrar uma palavra nesta noite. Nós gostaríamos de dar um tema. E o tema dessa ministração é o de repente de Deus. Amém? Como é o tema da ministração? O de repente de Deus. Amém? Você vai entender direitinho, queridos, que o nosso Deus, Ele é um Deus de repente. Amém? Sentado mesmo como você está, feche teus olhos e peça para Deus falar com você nessa noite. Aleluia. Querido Deus, nós estamos em tua presença e reconhecemos, Espírito Santo, que somos dependentes total de ti, Espírito Santo. E te pedimos, Espírito Santo, fala conosco, fala com a tua igreja, Pai. Pai, nós reconhecemos, Senhor, que somos carentes da tua presença na nossa vida. Portanto, ó Deus, fala conosco, fala com a tua igreja, Pai. Pois assim, Senhor, eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém.
Queridos, nós acabamos de ler um texto, no versículo 16 está escrito assim: e acontecendo que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Em primeiro lugar, queridos, eu quero destacar para você, amados, a vida de dois homens de Deus, Paulo e Silas. Esses dois homens, eles têm exemplo de verdadeiros cristãos. Amém? Porque hoje, irmãos, tem muitas pessoas que usam essa palavrinha cristão. Uns dizem eu sou cristão, outros dizem eu sou crente, mas nós sabemos, queridos, que quem verdadeiramente é um cristão, aconteça o que acontecer, meu amado, você vai permanecer sendo um cristão fiel a Deus. E a gente vê que muitas pessoas usam esse nome: eu sou crente, eu sou cristão, mas você não vê mudança de vida, você não vê mudança de atitude. E nós sabemos, queridos, que a partir do novo nascimento, quando alguém abre o coração e se entrega para Jesus, irmão, mas se entrega para valer, você começa já a perceber uma grande mudança na vida dessa pessoa. Amém? Porque, meus queridos, a palavra do Senhor, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, quando ele entra na nossa vida, ele entra para mudar. Amém? E para mudar para melhor. Amém? Esse texto diz, queridos, que Paulo e Silas, eles estavam indo a um lugar para orar. Logo nós aprendemos, queridos, nessa palavra, que esses homens aqui eram homens de oração. Amém? Amém? Nós estamos, queridos, aí com um projeto, irmãos, de oração, com um propósito de oração. Porque eu tenho mostrado para você que a oração, ela é a chave que abre todas as portas. Amém? Eu tenho mostrado aqui, queridos, que a oração, aconteça o que acontecer, a oração, ela pode mudar o quadro. É a oração, é quando você clama. E está escrito na palavra do Senhor, nosso Deus, que ele diz: clama-me e responder-te-ei. Pedi e me dás-vos-á, buscais e achareis. Então, amado, nós cremos que a oração, e nós temos pregado aqui que a oração, ela é a chave que abre todas as portas. Amém? Meus queridos, e esses homens eram homens de oração, eram homens que eles viviam uma vida consagrada, uma vida de oração, e eles estavam indo orar. E o texto diz, queridos, que tinha uma jovem possessa. Essa jovem, ela tinha um espírito de adivinho, ou seja, ela adivinhava algumas coisas e com isso ela dava lucro aos seus senhores. Mas Paulo sabia muito bem que aquele espírito era um espírito maligno. Essa jovem até se dirigiu e disse para o povo: olha, esses dois homens que vos anunciam o Evangelho, eles são servos do Deus Altíssimo. Mas Paulo sabia que aquele espírito era um espírito maligno. E logo Paulo, cheio do Espírito Santo, porque homens de oração, mulheres de oração, são cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, amados, Paulo chega e diz: em nome do Senhor Jesus Cristo, sai dela. E na mesma hora, irmãos, aquele espírito maligno saiu. Amém? Mas os senhores daquela moça, o qual estava possessa com aquele espírito maligno, eles não gostaram. E logo, queridos, pegaram a Paulo e a
Silas e levaram, irmãos, para a prisão. O texto diz aqui, queridos, eu vou lendo aqui, explicando para você entender melhor. O texto diz aqui: e vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e a Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: esses homens sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõe o costume que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E levantou a multidão unida contra eles. Meus queridos, eu quero mostrar para você, queridos, como o verdadeiro cristão, ele precisa se comportar diante das adversidades da vida, para que ele veja a glória de Deus acontecer na vida dele. Amém? Eu quero dizer para você, queridos, que todos nós passamos por momentos difíceis na nossa vida. E eu quero dizer para você que quem permite isso, sabe quem é? É o nosso Deus. É porque Deus está no controle de toda situação. Amém? E você sabe que é momento que Deus permite situação, para que através dessas situações, para que através das dificuldades, o ser humano se aproxime mais de Deus. E Deus mostre que verdadeiramente Ele é o Deus que comanda todas as coisas. Aleluia! E assim, meus queridos, a multidão se levantou unida contra esses dois homens de Deus e levaram até a presença dos magistrados. O texto diz, irmãos, que eles rasgaram as suas vestes e mandaram açoitá-los com varas. Meus queridos, eu falei aqui uma vez, irmãos, que esses açoites eram varas preparadas para açoitar os condenados. E cada varada, irmãos, que o condenado recebia, aquelas varadas, elas cortavam as costas, porque eram varas preparadas para açoitar. O texto diz, irmãos, aqui, que depois de dar muitos açoites, deixa eu ler para vocês aqui o versículo 23, e havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão e mandaram o carcereiro que o guardasse com toda a segurança. Meus queridos, eu quero mostrar para vocês que o verdadeiro cristão, quando ele está fazendo a obra do Senhor, ele começa a perturbar o inferno. Amém? Aleluia! Quando o verdadeiro cristão começa a fazer a obra do Senhor, ele começa a perturbar o inferno. E os cães, irmãos, se o inimigo pudesse te destruir, ele te destruiria, mas ele não pode. Aleluia! Eu disse aqui uma vez, irmãos, que quando o inimigo está furioso com o cristão, e quando ele se aproxima com tanto desejo de destruir, ele vê gravado em sua testa, aleluia, propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia! É por isso, meus queridos, que Satanás ele não pode nos tocar. Aleluia! Ele não pode nos tocar, porque nós somos propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Oh, aleluia! Esses dois homens, irmãos, eles estavam, queridos, o povo disseram que eles estavam perturbando a cidade, mas eles não estavam perturbando, eles estavam perturbando o inferno, eles estavam proclamando o Evangelho, eles estavam mostrando que o Senhor Jesus, Ele cura, eles estavam mostrando que Jesus liberta, eles estavam mostrando que Jesus, Ele é o Deus que comanda todas as coisas. Oh, louvado seja Deus! Mas, queridos, o inimigo fica furioso contra esses dois homens. Mas, amados, Deus permite essa situação para que nós hoje
tivéssemos, irmãos, uma grande lição a respeito do que é servir a Jesus de verdade. Amém? Aleluia. Meus queridos, uma coisa que eu sempre digo, irmãos, essa palavra, irmãos, nós ministramos há uns 15 dias atrás em uma das nossas igrejas, da nossa convenção, mas de maneira já diferente, com algumas características, irmãos, de uma igreja vitoriosa, né? Mas aqui nós mudamos o tema e o Senhor está nos direcionando, né, para uma coisa completamente diferente, porque Ele está no comando. Amém? Oh, louvado seja Deus, aleluia. Quantas pessoas, irmãos, em meio à igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando eu digo a igreja, eu não me refiro só aqui não, é nas igrejas por aí, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas, irmãos, querem morar no céu? Quantas pessoas dizem que amam ao Senhor? Quantas pessoas dizem que é crente? Eu sou cristão. Mas, queridos, na hora da aprovação, você não vê perseverança. Qualquer coisa, as pessoas querem parar, as pessoas querem desistir. Eu disse aqui uma vez, irmãos, que quantos crentes querem morar no céu, mas por qualquer coisa, irmãos, até uma cara feia, o camarada muitas vezes quer se desviar da igreja, quer sair da igreja. E esses dois homens, eles nos dão uma lição de verdadeiros cristãos. Amém? Ele nos dá uma lição, irmãos, de verdadeiros adoradores. Amém? Cadê os adoradores do Senhor nessa noite? Amém? O Senhor te trouxe aqui, meu amado. Aleluia. Então aprenda, porque Deus está falando comigo e vai falar com você nessa noite. Aleluia. Meus amados, o texto diz, irmãos, aleluia, que eles pegaram esses dois homens, depois de haverem açoitados, muitas varadas, muitos açoites, colocaram os dois em uma prisão. E o texto diz, irmãos, que além de colocar os dois na prisão, amarraram seus pés em um tronco. Tudo isso aqui, irmãos, tem um significado lindo para as nossas vidas. Amém? Porque, meus queridos, quantas vezes, amados, nós passamos situações semelhantes a essa. Eu não estou falando, queridos, que hoje, muitas vezes, você leva varada por aí, glória a Deus que não. Mas nós passamos, irmãos, situações dificílimas em nossas vidas. Aleluia! Quantas vezes, amados, nós somos açoitados, muitas vezes com um problema, muitas vezes com uma dificuldade. Você é açoitado de um lado para o outro, mas eu vou te dar uma receita que está escrita aqui nessa palavra, e se você colocar em prática, você vai mudar essa situação. Oh, aleluia! Irmãos, eu amo a palavra de Deus, porque eu creio nela, por isso que eu prego. Aleluia! Porque nós pregamos a palavra e nós vimos o milagre acontecer na vida daqueles que verdadeiramente vivem o que está escrito aqui. Aleluia! Esses dois homens, irmãos, eles estavam presos, eles estavam amarrados com os pés no tronco. Você sabe o que é que isso, irmãos, quer nos ensinar? Você sabe o que é, irmãos? O que é que significa os pés amarrados em um tronco? Alguém com os pés amarrados pode fazer alguma coisa? Pode sair, pode correr. Alguém com os pés amarrados pode tomar alguma atitude? Não pode. Isso aqui, irmãos, quer nos ensinar um grande segredo. Amém? Isso aqui, irmão, nos ensina que os verdadeiros cristãos, irmãos, eles passam por situação difícil, eles passam.
E quando a Bíblia nos mostra que esses homens, eles estavam com os pés amarrados do tronco, o Senhor nos mostra, irmãos, uma situação que você não pode fazer mais nada. Amém? O Senhor nos mostra, irmãos, uma situação que você não pode fazer mais nada. Mas, queridos, eu quero mostrar para você, irmãos, eu quero revelar para você a receita da bênção, a receita da vitória. Aleluia! Esses dois homens estavam aqui com os pés amarrados no tronco, estavam com as costas ensanguentadas, estavam ardendo, estavam doloridas, estavam doendo muito. Eu pergunto, irmão, se fosse os crentes da nossa época, como seria o seu comportamento? Como seria o seu comportamento, meu amado? Hoje, irmãos, por causa de pouca coisa, as pessoas querem se afastar, as pessoas querem se distanciar de Deus, as pessoas já dizem: eu não vou para a igreja, as pessoas não têm compromisso. Muitas vezes, irmãos, qualquer coisinha, eu já não vou para a igreja. Ah, vai chover, eu não vou para a igreja. Ah, está muito calor, não vou para a igreja. Ah, estou cansado, não vou para a igreja. Meu querido, o Senhor precisa ser a prioridade da tua vida. O Senhor precisa ser a prioridade da tua vida. Oh, louvado seja Deus, aleluia. Ali estavam dois cristãos de verdade, dois cristãos para valer, aleluia. As costas estavam doloridas, as costas, as camisas com certeza molhada, ensanguentada. Mas o texto diz, irmãos, que esses homens, eles não estavam reclamando, eles não estavam murmurando. Hoje, meus irmãos, quantas murmurações, quantas pessoas dizem que são cristãs, mas por qualquer coisa já reclama, já murmura. Meu querido, esses homens estavam passando por esse problema, por essa situação que nem eu nem você gostaríamos de passar. Mas a Bíblia diz que eles estavam fazendo o quê? Eles estavam reclamando, eles estavam adorando a Deus. Oh, aleluia! Meu amado, eu aprendo aqui que o segredo da bênção, o segredo da vitória é o adorador, irmãos. Aleluia! O adorador, ele tem, irmãos, podemos dizer assim, uma bomba atômica dentro dele, que é o poder do louvor, que é o poder da adoração, meu amado. Aleluia! Quando ele começa a adorar, quando ele começa a adorar, ele começa a perturbar o inferno, ele começa a perturbar, os demônios aparecem de perto. Aleluia! Porque o nosso louvor sobe até a presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia, aleluia. O nosso louvor, irmãos, ele sobe até a presença do Senhor. O nosso louvor, ele não fica só no nosso redor, não. O nosso louvor, a nossa oração não fica só dentro dessas quatro paredes. A Bíblia diz que o nosso louvor sobe até as narinas de Deus. Aleluia, aleluia. Aqueles homens, irmãos, adoradores, em meio a uma situação dessa, eles estavam fazendo o quê? Eles estavam adorando ao Senhor. Eles estavam adorando. Você sabe por que aqueles homens, irmãos, estavam adorando a Deus? Era confiança, confiança no Deus que servia. Eles estavam adorando. A Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas cantava, louvava ao Senhor, aleluia, e os outros presos escutavam, amém, aleluia. Dois homens louvando a Deus, dois homens estavam ali, queridos, ensanguentados. Haviam, irmãos, levado muitos açoites. Com certeza aqueles presos olhavam um para o outro e diziam: o que é que esses homens têm? Esses homens estão nessa situação, estão alegres, estão felizes,
estão cantando, aleluia, meu querido, aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força, meu amado. Oh, cantar, aleluia. Levanta a tua cabeça em meio a essa luta. Aleluia. E te alegra, porque Deus é um Deus de repente. Aleluia, na vida dos seus adoradores. Na vida dos seus adoradores. E agora, Senhor, levanta tuas mãos ao céu e glorifica o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Oh, louvado seja Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia. O texto diz que perto da meia-noite, aleluia. Quando a Bíblia usa essa palavra meia-noite, irmãos, aleluia, é porque, meus queridos, à meia-noite, a grande maioria das pessoas estão fazendo o quê? Estão dormindo, né? À meia-noite. Mas o texto diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos de louvores a Deus. Meus queridos, quando nós colocamos e nos ouvimos dessa ministração, o de repente de Deus, é porque muitas pessoas, irmãos, usam essa palavra. O nosso Deus é um Deus de repente. Mas eu quero mostrar para você, queridos, como é que funciona isso. Aleluia! Como é que Deus age? Como é que acontece o de repente de Deus? Aleluia! O de repente de Deus, irmão, só acontece, aleluia, quando tem homens de oração, quando tem mulheres de oração, aleluia, quando tem homens adoradores, adorando o nome dele, quando tem mulheres de Deus, adorando o nome dele, o Senhor Jesus começa a observar, aleluia, Deus começa a receber o louvor, Deus começa a receber a adoração, e é nesse momento, de repente, Deus só acontece desse jeito. O de repente Deus não acontece quando você está dormindo. O de repente Deus não acontece quando você está balançando uma rede. O de repente Deus não acontece quando você está bem sossegado. Meu querido, eu quero mostrar para você que o de repente Deus acontece quando tem homens e mulheres chorando na presença de Deus. Aleluia. O Senhor, Ele vai recebendo esse louvor, Ele vai recebendo essa adoração. E chega uma hora que o coração de Deus, aleluia, o coração de Deus o impulsiona e Ele diz: é agora. Ele canta e a Bíblia diz que operando Ele, quem impedirá? Quem impedirá? Aleluia. Oh, louvado seja Deus, aleluia. O de repente de Deus, irmãos. Isso, irmãos, começa no início da igreja primitiva, para você entender como é que o de repente de Deus funciona. A Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, aleluia, que os discípulos, irmãos, estavam todos reunidos em um mesmo lugar. Oh, glória a Deus! Fazendo o quê? Eles estavam adorando a Deus. Eles estavam orando. Eles estavam adorando a Deus. Amém? Os 120 estavam reunidos com o mesmo objetivo. Eles estavam orando. Eles estavam adorando. Aí a Bíblia diz: de repente, oh glória! É assim, irmãos, que acontece de repente em Deus. De repente, ouviu-se um som. Aleluia! Ouviu-se um som. Aleluia! De repente, aleluia! Ouviu-se aquele som e viram ali, queridos, aleluia! Quando aqueles 120 foram cheios do Espírito Santo.